Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moret Elhotz, rabino, historiador e hebraísta. E eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente está recebendo a Gabi Franco para falar sobre judeus na cultura pop. Gabi, é um prazer enorme receber você aqui e eu vou pedir para você, por favor, se apresentar para quem está nos ouvindo. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi Franco, sou jornalista, sou cineasta e sou graduanda em filosofia e sou especialista em cultura pop. Então, acho que é por isso que me chamaram aqui. Mas também sou cantora, olha só, tenho uma banda. Jura? Juro! De que tipo de música? Sabia? Não. Pode fazer o jabá. É Simulacra chama. É uma banda cover, na verdade. A gente canta música dos anos 80, coisa de velho, velho da minha idade, digo, né? Tipo. Mas tem tudo a ver também com a presença judaica na cultura pop. Eu não sei se você vai chegar no assunto da música, mas sim, eu já dou um spoiler aqui pro pessoal. Boa. É bem amplo, né? Os judeus da cultura pop estão em todos os lugares. Afinal, nós dominamos o mundo, não é isso mesmo? Sim. Infelizmente não. Não. Infelizmente. Só que não. Eu não sei se infelizmente, eu não quero isso pra mim não, mas... É verdade. Bom, mas pra gente começar a nossa conversa, então, eu vou pedir pra gente, alarricamente, definir o que é cultura pop. Olha, cultura pop é tudo isso que você vê quando você liga a TV, no YouTube, quando você tá no Instagram, quando você tá no Twitter. São os filmes da Marvel, são as músicas do K-pop que vocês provavelmente talvez não ouçam, mas eu tenho filhos adolescentes e eles ouvem. E é cultura popular, né? Na verdade, cultura pop é o diminutivo de cultura popular. Originalmente, o termo se referia a isso, que com o advento da indústria cultural, especialmente no começo do século XX, esse conceito se transformou e passou a designar tudo aquilo que atinge o gosto do grande público. Então, aquele que, na verdade, é massificado, que vai para muita gente, que é distribuído em grande escala. Então, por exemplo, cinema é uma mídia que vai para grande escala. Televisão, por mais que a gente ache que não, mas ainda é uma mídia que vai para grande escala. E as redes sociais. E aí a gente também tem aquela velha rixa de cultura pop e cultura de massa, que não quer dizer a mesma coisa. Quando você estuda, na verdade, comunicação social na faculdade, no jornalismo ou publicidade, qualquer coisa, você vê essa diferença. Que cultura pop tem uma conotação mais afetiva, participativa, e não é só aquilo que é imposto para as mídias. Na verdade, lá atrás, na escola de Frankfurt, eles falavam que a cultura de massa era aquilo que ele tinha mais a conotação de ser massificado, do tipo ser padronizado. É daí que começaram a ver, todos os jornais eram apresentados da mesma forma, escritos da mesma forma, todas as revistas eram diagramadas da mesma forma. Então isso é uma cultura de massa, para que as pessoas comecem a não questionar aquela coisa, absorvam aquilo mais rápido. Então isso daí quem definiu foi lá, o Theodor Adorno, o Walter Benjamin, Horkheimer, que aliás eram o quê? Judeus. E alemães. O Benjamin é quem escreve a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, né? É difícil falar esse nome. Obra de arte na época. E ele estava questionando exatamente isso, né? Essa padronização da obra de arte, que ela perde a hora da coisa de ser arte, de ser única. Não, e ele fala um pouco da questão, assim, e a gente vê muitos atores, às vezes, falando isso, que, tipo, no teatro você tem ali uma magia acontecendo, da troca do público, que é uma coisa no momento, e quem viveu sabe, e é ali, porque você troca com o público, os atores, cada apresentação tem as suas singularidades, por mais que seja a mesma peça encenada durante uma temporada, e aí quando ela é reproduzida, por exemplo, um filme, ele tá feito, pronto, e aí não importa se você vai ver em São Paulo, em Frankfurt, no Rio, em Belo Horizonte, sei lá, ele sempre vai ser igual, né? Você não tem essa troca de energia. É o que a gente estava falando da questão da troca do público, exatamente isso. Então, quando ele fala essa coisa massificada, então é uma coisa que já tá pronta e você engole aquilo que já tá pronto. O teatro é uma coisa que vem dos dois lados. Então, o público recebe, mas os atores também recebem a energia do público. Os atores também recebem, às vezes, ou vaia, né? Pode ser vaia, pode haver, não tem como, né? Tomatada. Antigamente tinha, né, essa coisa de tomatada. E a gente lembra que, por exemplo, no Global Theatre, lá de Shakespeare, quando a gente vai falar, por exemplo, as mulheres não podiam encenar, né? Tipo, não podia ter papel feminino. Não tinha atrizes, né? Não tinha atrizes, exatamente.
Exatamente. Então os homens se vestiam de mulheres e aí encenavam. E aí rolava, a galera, tipo, tava lá no meio da feira, imagina, Idade Média. Tava lá no meio da feira e aí pegava o tomate, não gostei dessa peça, pau! E daí que vem a tomatada. Imagina hoje. Hoje o tomatada é a celularzada, na verdade, né? A galera não desliga do celular enquanto tá o ator lá falando e atrapalha tudo. Então tem prós e contras, infelizmente. No Globe, quando eu fui pra Londres uma vez há muitos anos, eu quis ir, né? Que, nossa, vamos lá, como na época de Shakespeare, não sei o que. E eu fui com uns amigos e aí tinha 2 tipos de ingresso. Um que custava 5 libras, que era pra ficar em pé, no meio, porque o teatro ele é circular, né? Pra quem tá nos ouvindo e não tá me vendo gesticular, ele tem, então, em volta dele tem as galerias onde as pessoas sentam, no meio as pessoas ficam em pé e aí tem o palco. E aí custava 5 libras o ingresso pra ficar em pé e acho que 20 ou 15 pra ficar sentada. E aí eu pensava, vou comprar o sentado. Eu falei, que lugares vocês querem? Aí eu, não, vamos ficar em pé, igual na época do Shakespeare, porque tem que ter a experiência completa. Gente, nunca me ofereçam ter a experiência completa de nada. Eu odeio ter a experiência do tempo de Shakespeare, né? Também tem várias experiências. Não tinha banheiro com água encanada, não tinha geladeira, não tinha luz elétrica, sabe? Coisas muito complicadas. E ficar de pé durante 3 horas, que Nossa. é o que dura a peça. Até hoje eu tenho raiva de ter aceitado a sugestão e não ter falado, vai você em pé, eu vou sentar na saída, a gente se encontra. E eu lembro que eu tenho pressão baixa, e teve uma hora que eu sentei. Eu falei, não aguento, era verão, tava calor. Eu sentei, e aí veio uma moça, uma funcionária, né, do teatro, e me perguntou, moça, você tá se sentindo bem? Eu falei, não tive um pouquinho na queda de pressão, sentei um pouquinho, mas não tô passando mal. Ela, então você tem que ficar em pé. Nossa. Não pode porque você sentar no pagou o ingresso chão. pra ficar em pé, é isso. Sei lá, coisas britânicas Ingleses. estranhas, né? Meu Deus do céu. E aí eu fiquei em pé e... Inglês. Experiência completa. Gente, Exato. olha, a dica mais preciosa que eu dou nesse episódio de hoje é, se um dia você for a Londres e for ao Globe Theatre, que é uma experiência legal, senta, paga metade e senta. Paga pra sentar, por favor. Paga pra sentar. E a gente tava falando dessa coisa de cultura pop, né, Ângela e Theo? E muita gente tira a cultura pop como sendo uma coisa menor e fútil. Mas ela não é, não. Ela infere, na verdade, muitos comportamentos sociais. Ela traz discussões muito ricas. Ela, literalmente, ela tá na boca do povo. E tem uma pessoa, por exemplo, um acadêmico, grande escritor também, acadêmico, professor, que tirou excertos da cultura pop, foi Humberto Eco, por exemplo. Então, assim, ele analisou até... Homem, por exemplo, ele tem um livro chamado Apocalípticos e Integrados, que é bem legal e faz essa análise da comunicação, da cultura de massa, da cultura pop, e é sensacional. Fica aí a dica pra vocês lerem. Mas a cultura pop é isso, é tudo que tá na boca do povo, e ela sofre uma mutação advinda do público também, né? O público influencia na cultura pop, muito. Daí que a gente cria, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar dos fandoms. Os fandoms são aquelas hordas de fãs, assim, um dos mais conhecidos, por exemplo, que causa mudanças na própria história, na narrativa da franquia, por exemplo, a de Star Wars, por exemplo. O fandom de Star Wars é completamente doente. Se você é fã de Star Wars e está ouvindo esse podcast, eu sou rebelde, tá? Eu sou da Força Rebelde, mas quem é fã de Star Wars, eles entram em contato com a galera da Disney, hoje da Disney, né? E pedem, não, isso daqui tá horrível, tem que fazer outro filme, que tem que não sei o quê. E eles movem, é tão grande o barulho que eles fazem nas redes sociais hoje em dia, na internet, que chegam a mudar certas coisas na própria narrativa da franquia. Então, assim, tem influência do público também, não é uma coisa só unilateral, uma coisa que vai e volta. É como nas novelas, né? Exatamente. Nas novelas também. Que as pessoas vão, né? Eles vão sentindo o que o público tá achando e vão adaptando, a história, né? No meio do caminho, exatamente. Exato. Seja quando tem uma opinião clara mesmo, ou seja simplesmente em busca do ibope ou essas coisas. Agora, essa coisa de mudar também a história no meio e tudo mais, me lembra uma matéria que saiu na Super Interessante há muitos anos atrás, sobre Lost, que era Lost
Lost e a reinvenção da TV. Mas é muito curioso que, na verdade, o que eles estão narrando ali não é exatamente uma coisa nova, mas o que sim aconteceu com Lost, que era novo, é que é uma das primeiras séries, talvez a primeira, que essas mudanças eram quase em tempo real por conta das redes sociais. Então, um episódio ia ao ar e as discussões começavam na internet, e então isso ia direcionando um pouco mais o roteiro. E isso é uma grande demonstração do quanto que a cultura pop é isso. A gente falava do teatro, de como o ator é impactado ali na hora e tudo mais, e dá para entender isso, e óbvio, tá muito claro isso, mas a gente também vê um pouco isso acontecendo em tudo, né? Na música, nas séries e tudo mais, e sobretudo depois das redes sociais, onde essa parede que existia, ela vai se tornando cada vez mais invisível no final das contas, e o teu contato, digamos assim, com o artista pode não ser presencial e frontal, mas ele é, com certeza, um contato, esse contato virtual é muito real no final das contas, porque influencia muito. Então também essa linha que dividia esse mundo do teatro, dessa magia que acontece na hora, ela meio que se dilui também. É claro, com a série, por exemplo, não é exatamente na hora, não é no mesmo momento, mas é muito imediato. Então, cada vez mais essa linha vai ficando mais fina entre essa magia do teatro e a magia que existe hoje nas séries e tudo mais. Eu estava comentando da questão dos atores e das redes sociais, assim, tem gente que às vezes entra em contato com o ator e o ator responde. Tipo, manda mensagem no Instagram e tal. Tem umas pessoas que são, não sei, mais acessíveis ou gostam mais desse tipo de interação, né? E respondem. Isso é muito interessante, né? Isso era bem mais fácil, assim, no começo das redes sociais é um pouco mais... Agora, eu acho que a coisa se profissionalizou e aí os administradores das redes sociais que entram em contato. Não é um ator, né, que tá falando com você. Né? Mas eu já tive, por exemplo, um cara que eu gosto muito, de uma banda que eu amo demais, que eu comentei na thread dele, era uma thread do Twitter, ainda quando o Twitter era um lugar... Era frequentável, né? Exatamente. Um lugar frequentável. E ele me respondeu e eu fiquei desesperada, né? Tipo, porque era isso. Assim, pelo menos eu achei que ele me respondeu. Pode ter sido outra pessoa. Mas é isso. E as redes sociais também, Theo, quando você estava falando, a gente usa muito as redes sociais como escuta social. Então, assim, para tudo na cultura pop, as redes sociais servem de escuta. Então, elas servem de radar. Não é à toa que a gente, por exemplo, quando a gente trabalha em agência de publicidade, a gente tem uma escuta social. A gente tem uma pessoa que na verdade é BI também, que a gente chama de BI, que ela faz essa ronda. Ela vê, por exemplo, o feeling de uma marca. Por exemplo, a gente está trabalhando de uma marca. Vamos lá e pensar, tipo, molho de pimenta quitano, sei lá, qualquer coisa. Aí a gente fala, como que é esse awareness dessa marca? Como que é essa marca com o povo? Se o povo tá usando, se fala, se não fala. E aí a gente faz o social listening, né? A escuta social ali para ver o quanto as pessoas estão falando daquele produto, se ela tem uma presença grande nas redes, se não tem, se ela quer ter. E aí tem toda uma... Então, assim, tudo gira em torno das redes sociais. Elas viraram realmente um radar para comunicação em massa. Tanto notícia, tanto em termos jornalísticos, eu falo como jornalista e publicitária, que eu trabalhei bastante tempo com agência de publicidade também, como redatora. E a gente usa das duas formas, um radar social para as duas coisas, né? Assim, a rede social também influencia as notícias, né? Quantas vezes eu já não vi notícia, assunto de rede social virar notícia? Várias vezes. Então, hoje em dia, é esse fluxo contínuo aí, não tem só a cultura de você só ouvir o que eu quero que você ouça, né? Tem toda essa diferença, o público faz toda a diferença. Você falou em BI. O que é BI para o nosso ouvinte? Desculpa. Eu tô falando publicitez aqui, né? Tipo, Business Intelligence. Que eles são, né? Pra variar, tem vários termos em inglês. Não é só paulistano que fala isso, mas é também. É o publicitário paulistano, que fala Business Intelligence. Business Intelligence. Boa. E deixa eu te perguntar uma coisa, Gabi, que acho que daí a gente fala, vamos pegar o gancho aqui do que é, agora que a gente falou muito do que é cultura pop, daí os judeus na cultura pop, você falou que o Humberto Eco escreveu sobre o super-homem e tal. É verdade? O super-homem é judeu? Ou o autor era judeu?
Marvel, tem uma relação aí, não tem? Sim. Os autores do Super-Homem, na verdade, são dois. Eles se chamam Jerry Siegel e Joe Shuster. E eles eram judeus. O próprio nome do Superman, do Super-Homem, é Kal-El. Que o Theo pode me dizer o que realmente quer dizer. Parece que é alguma coisa como voz de Deus, não é? Tipo, alguma coisa do tipo. É uma adaptação do termo Kol-El, que seria a voz de Deus, exatamente. Exatamente, Então, na verdade, sim, falando de quadrinhos, que na verdade é a minha especialidade, eu sou especializada em cultura pop, mas ainda tem mais nichos ainda dentro dessa daí, né? Que a gente vai pra cinema e quadrinhos. E o quadrinhos é uma arte sequencial, e o cinema também, né? Então, são várias coisas. Mas quadrinhos é realmente minha área de expertise, assim, eu estudo bastante quadrinhos, estudei durante bastante tempo. Eu tive um site durante 7 anos, praticamente, chamado Minas Nerds, que eram só mulheres que escreviam sobre cultura pop, que a gente vê muito homem, né? Escrevendo sobre cultura pop. Quadrinho é coisa de nerd, espinhudo. Tipo, os caras lá da Big Bang Theory tem toda essa pecha de, só homem sabe de quadrinhos. Inclusive a Penny. A Penny era, tipo, quase a Smurfette no meio dos caras, né? Sempre tem a Smurfette, que era a única mulher que tem ali no meio. E ela nem manjava dos quadrinhos, eles que manjavam. Então, assim, hoje em dia não. Nunca foi dessa forma, tá? As mulheres gostam de quadrinhos, leem quadrinhos e leem quadrinhos de heróis, sim, sempre leram. E assim, não existe só quadrinhos de heróis, né? Deixando bem claro aqui. Os quadrinhos surgiram como tiras, como charges, primeiramente, nos jornais, na década de 20. Então, eles sempre surgiram como crítica social, crítica política, né? Os chargistas ali. Aí, depois, eles foram criando narrativas, criando historinhas, roteirinhos que iam sendo publicados em fascículos no jornal, né? Tipo, então, todo domingo saía uma historinha daquela, né? O Golden Kid, por exemplo, é um dos primeiros personagens de quadrinhos e ele nasceu do jornal. Então, assim, no início do século XX, os quadrinhos de heróis nos Estados Unidos surgiram meio como uma válvula de escape cultural por um momento que eles estavam passando, que era nada mais, nada menos que a Grande Depressão. E estava muito difícil, os Estados Unidos, a queda da bolsa, então, assim, não que os Estados Unidos estejam bem agora, tá também difícil agora. Mas, assim, na década de 20 tava bem difícil a situação financeira dos Estados Unidos, né? Tipo, tinha muita pobreza, tinha a questão da lei seca também, o crescimento da máfia, das coisas feitas por debaixo do pano para tentar ganhar um dinheiro. E aí, logo depois da década de 20, que foi a Grande Depressão, veio a década de 30 e 40, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, nesse contexto todo, os Estados Unidos recebeu muitos imigrantes judeus, tanto do leste europeu, dos pogroms e de outras diásporas, eles foram passaram pelos Estados Unidos. Então, vários criadores mais icônicos que você pode imaginar de quadrinhos são praticamente judeus. Os quadrinhos americanos, todos os heróis que vocês consomem hoje, Marvel, DC, que são as principais editoras que lançam os quadrinhos de hoje, existem outras menores, mas principalmente a Marvel e DC, foram criadas por judeus. O Jerry Siegel e Joe Shuster criaram o Super-Homem, o Bob Kane e o Bill Finger criaram o Batman. O Batman é judeu? Assim, de pai judeu, né? De pai judeu. Pai judeus. Não, o próprio Superman também não é judeu, mas ele é totalmente redneck, né? Logicamente é. Mas os criadores são judeus. Exatamente. De família. De família, exatamente. O Jack Kirby e o Stan Lee, que são os principais criadores, né, da DC e da Marvel. O Jack Kirby foi um dos criadores de Capitão América, X-Men, Quarteto Fantástico, Thor e o Stan Lee junto. O nome do Stan Lee de batismo é Stanley Martin Lieber. Exatamente, judeu. Você sabe, né, dessa coisa da cultura pop judia? Acho que foi você que falou isso uma vez, que eu dei muita risada. Que toda vez que alguém fala não sei o que do Bob Dylan, tipo, você já ouviu o CD novo do Bob Dylan? Aparece uma mãe judia, assim, do nada. Ela é judeu, você sabe? Você sabia que o nome dele é Robert Alt Zimmerman? Ele é Robert Zimmerman. Você sabia que o nome dele é Robert Alt Zimmerman e ele é judeu? Eu vou começar a fazer isso com o Stan Lee agora. Você sabia que ele é judeu, que o nome dele é Stan Lieberman? Eu sempre sou essa, eu sou essa mãe judia. Eu sempre falo, o nome dele é Robert Zimmerman. E eu chamo sempre ele de Robert Zimmerman, não chamo ele de Bob Dylan. É da intimidade, né? Nossa, mas o Stan Lee não sabia. E ele é o do Quarteto Fantástico, né? Um dos criadores do Quarteto Fantástico. Ele e o Jack Kirby, os dois eram uma dupla, né? O Stan Lee, assim, existe muita controvérsia nisso, mas sobre quem criava o quê, né? Mas o Stan Lee geralmente
basicamente era o cara que fazia os roteiros e o Jack Kirby era o desenhista. Então era quem criava, na verdade, os uniformes, quem criava todo o design dos heróis era o Kirby. O Kirby, inclusive, ele lutou na Segunda Guerra, ele serviu, ele foi lutar contra os nazistas, foi se socar nazista. Então... Gente, ele era herói também, né? Não é só que ele desenhava, ele mesmo era. Exatamente. Caramba. Então, assim, tudo foi criado por judeus. A indústria dos quadrinhos, a base da indústria dos quadrinhos que a gente tem hoje, foi criado por judeu. E voltando na história do Super-Homem, por exemplo, a questão do Kal-El, existem muitas interpretações para o Super-Homem. Tem uma interpretação cristã, que a galera fala, ele é o Messias, ele veio para salvar o mundo, tipo, e também se doar. E tem a questão também judaica, super judaica. É a história de um bebê enviado numa nave, porque o planeta deles explodiu, então os pais dele decidiram colocar ele numa nave e soltar ele no espaço, e onde ele caísse, caiu, que remete mais ou menos à história de Moisés, por exemplo. Moisés, né? Ele tem Moisés no bercinho, ele tem também o arquétipo da própria diáspora. Quando o templo é destruído, é como se o mundo daquelas pessoas fosse destruído, porque a sua capital é a perda da soberania nacional e a subsequente dispersão por parte dos romanos. Então, no momento que aquele mundo implode, no momento que aquele mundo deixa de existir, esses milhares de pessoas, todo mundo pode se correlacionar com essa história. Pelo menos cada um dos judeus podia correlacionar diretamente com essa história do Superman, porque ele vira um exilado, ele vira um cidadão do mundo onde ele vai parar, ao mesmo tempo ele é muito diferente, mas ao mesmo tempo ele é parte daquilo. Essa dupla identidade, né? Exato, ora ele é amado, ora ele é visto com desconfiança. Inclusive, em todos os quadrinhos e também no filme, eu não vou tecer críticas ao filme, porque senão o Batman versus Superman, eu não vou falar sobre o filme, porque... Nossa, não vamos falar não, porque eu odeio. Exato, senão dá uma série de 80 episódios só pra falar mal do filme, mas a gente vê muito disso, essa desconfiança que vai nascendo. Afinal de contas, esse cara, quem é esse cara? E será que ele, no final das contas, não é um perigo? Ele é um perigo, não é um perigo? Ele é realmente alguém que pode aportar coisas boas? Ou ele tá disfarçando? Então ele é muito um legal outcast. essa coisa. Exatamente, ele é um alien. Ele é um forasteiro, né? É um alien, é um forasteiro. Ele é um alien. Literalmente, o Superman é um alien. Só que ele não parece um alien. Exato. Tipo ET de Varginha, então, isso, né? Exatamente. Ele não é verde, não tem orelhas e tal. Pelo contrário, o Superman é lindo, inclusive. Exato, Então, ele se mistura com os humanos. E isso tá dentro da identidade judaica pra caramba. Porque é aquela coisa da gente se sentir um alien e estrangeiro, sempre estrangeiro. Mas as pessoas não sabem que você não tem uma característica, assim, por mais que as pessoas queiram... né? Exatamente. Por mais que as pessoas queiram estereotipar um judeu, não tem uma característica gritante. As pessoas olham pra mim e não acham que eu sou judia, entendeu? Como existem muitas pessoas que as pessoas não acham que são judias. Existem judeus japoneses, existem judeus indianos, negros, né? Exato, indianos. Então, judeus etíopes, enfim. Etíopes, exatamente. Então se misturam, mas tem aquela sensação da gente nunca pertencer. E também tem essa desconfiança do tipo, será que ele vai fazer o bem ou será que ele vai fazer o mal? E tem a questão do Clark Kent e do Kal-El, que é o nome cristão dele e o nome de batismo dele, que é o nosso também. É o nome civil e o nome judaico, né? E o nome judaico, exatamente, que a gente também tem. Nosso nome a gente já falou isso em outro episódio, mas só para quem está chegando agora, é muito comum. Eu diria que é praticamente a totalidade dos judeus, mas eu não vou falar sobre totalidades, porque tem gente que acaba não recebendo um nome hebraico quando nasce, mas todo mundo recebe um nome hebraico. Os meninos no seu Brit Milá, as meninas no Simchat Bata, o primeiro ritual que existe, que envolve essas crianças, e é isso. Então, o cara pode chamar Lucas Pedro, em português, um nome super ligado ao Novo Testamento, por exemplo, né? Um nome civil super comum no mundo cristão, e o nome dele em hebraico ser, sei lá, Moshe Yaakov. É porque ele tem um nome em hebraico que é utilizado dentro do judaísmo, dentro dos ritos judaicos e tudo mais. Então, o Superman tem isso. Na verdade, ele tem isso 3 vezes, na verdade. Existe esse Kal-El, que ninguém sabe esse nome, fora meia dúzia de
de pessoas, talvez, ou meia dúzia de 2 ou 3 pessoas na história dele. O nome fictício é Superman e o nome dele terráqueo, o nome civil, que é Clark Kent. Quer dizer, para esse Clark Kent poder ser um pouco Kal-El, ele também não pode revelar o próprio nome dele. Ele também se revela de uma forma velada, que remete também a esse comportamento. Muitas vezes aparece, sobretudo quando as grandes diásporas acontecem, quando as grandes ondas migratórias acontecem, da pessoa não querer se identificar com o nome que ela tinha. Então isso aconteceu muito com judeus poloneses. Às vezes você tem, sei lá, alguém que tem um nome super polonês, o nome hebraico, sei lá, uma mulher com um nome polonês, não me vem nenhum na cabeça agora, mas o nome hebraico é Rivka, por exemplo, mas no Brasil era a Dona Regina. Então, quer dizer, são 3 nomes no final das contas, porque aquele nome mais íntimo, aquele fica reservado para a família, fica reservado para os ritos, e às vezes, em casos de pessoas que acabaram, em alguns casos, negando a sua identidade, em outros casos, simplesmente escondendo para sempre, ou não mais se relacionando, escolheu romper com essa realidade e não se relacionar com ela, aquele vira o nome da pessoa para sempre. Então esse nome fica realmente fechado, encerrado dentro de uma cápsula, se a gente pode dizer assim, uma cápsula que ninguém toca, uma cápsula que, no caso da nave aí do Superman, seria a cápsula que voou pelo universo e não chegou em lugar nenhum. E eu acho que, Theo, você pode até falar não, você pode falar, por favor, elucidar muito mais sobre a questão da importância da escolha do nome judaico. É realmente um rito que a gente tem. É muito legal ver toda essa cultura transposta no Superman, assim. Tipo, você vê por que ele chama Kal-El e porque, aliás, você falou Rivka, é meu nome, Rivka é meu nome. Opa, aí, tá vendo? E como é bonito ver isso na cultura pop, por exemplo. É cultura judaica, na verdade, que tá no meio da cultura pop e o pessoal não sabe. Tecnicamente, dentro do mundo cristão, pelo menos do mundo católico, tecnicamente uma pessoa pode ter um nome civil e um outro nome de batismo, o nome do ritual. Mas isso é raríssimo de acontecer. A maioria das pessoas tem como seu nome de batismo o mesmo nome civil. Então isso é um costume que se perdeu dentro do cristianismo católico, mas que existiu, mas que obviamente, quando a gente está falando dessa questão do Superman, por exemplo, não tem aqui uma leitura cristã, mesmo porque nos Estados Unidos o catolicismo não é uma maioria e a prática é outra, mas fica muito claro isso. Agora, uma dúvida que me fica aqui, a kryptonita seria uma lactose do super-homem? Será? Seria Kal-El? E lactose? A intolerância à lactose. Seria a criptonita o antissemitismo? A solução final. A solução final, contas, solução final. A criptonita é a fraqueza, né? Ele precisava ter uma, né? Porque senão seria um deus. Então ele precisava ter uma. Então, por incrível que pareça, a criptonita veio de onde? Do planeta dele. Uhum. Olha isso. Interessante. Exato, então, né? assim, Ele é de Krypton, né? Ele é de Krypton, ele é do planeta Krypton e a criptonita é uma rocha do planeta dele. E ela faz mal pra ele. E veio junto com ele. Olha isso. Então, é muito interessante a gente fazer toda a análise semiótica de todo o simbolismo disso tudo. Às vezes, o que nos torna fraco é o que tá dentro da gente, que veio com a gente. As coisas que vieram com a gente, da nossa herança, às vezes, né? É a nossa vulnerabilidade. É onde descobre a vulnerabilidade do super-homem. Então, é muito interessante. Então, realmente, o Superman, ele tem um campo vasto aí pra você analisar em todos os sentidos. Tem a questão dele ser o defensor, dele ser o símbolo de justiça, de verdade. É também muito forte dentro da ética judaica, são os princípios da ética judaica. Papel de protetor dos fracos, de refletir ideias de justiça social. São conceitos que estão ali presentes o tempo todo. Quando a Torá diz tzedek, tzedek tirdof, na Parashat Shoftim, a justiça, somente a justiça você deve buscar. Então ele tem esse ideal muito claro, a liberdade como valor. E aí tem a propaganda ufanista, né? Como os Estados Unidos, para ele ser palatável, você precisa vender que ele também é o defensor dessa liberdade americana. Inclusive, nos primeiros desenhos animados do Super-Homem para TV, eu nem sei se são os para TV ou ainda no cinema, que tinham os curtas. Pro cinema. Começou pro cinema. Aí teve uma série de cinema também, que passou, que era preto e branco.
Foi o Nossa! primeiro foi o E primeiro a super-herói. narração, na verdade, do começo, não é um pássaro, é um avião, aquela coisa toda. Ele falava que ele era o Superman, que veio para a Terra para isso, para aquilo, e para defender o American Way. Terminava assim, né? Para defender o American Way. Tinha, né? Claro que Exatamente. esse tipo de coisa era para ser palatável para o próprio público. Mas o que está por trás desse discurso é falar dessa questão da liberdade, que se tornou central dentro da ética judaica, do pensamento judaico como um todo. Você falava de outros conceitos como justiça social, tzedakah e tudo mais, mas você também tem o conceito de tikkun olam, quer dizer, cada vez que ele vai reparar alguma coisa, ele se vê como alguém que tem uma obrigação moral de consertar o mundo, mesmo sabendo que é impossível você consertar o mundo até o fim, mas você não é livre para fugir desse seu destino, dessa sua obrigação religiosa, como está escrito no Pirkei Avot. Você não está obrigado a terminar a obra, mas também você não é livre para abandonar a obra. Isso é muito legal, esse conceito é muito legal, de que você não tem toda a responsabilidade, mas ao mesmo tempo você não pode se eximir da responsabilidade que você tem. E dos quadrinhos ainda, você estava falando, e a gente mencionou muito da questão dos super-heróis poderosos e tal, mas aí eu fiquei lembrando de um outro quadrinho que esse não só é escrito por um judeu, mas o personagem é judeu e toda a história é muito judaica, que é o Maus, do Art Spiegelman, que é um super quadrinho. O mouse é uma coisa fora, é um ponto fora da curva, né? Ele nem é considerado quadrinhos, né? Ele é uma graphic novel, que é praticamente uma literatura transformada em quadrinhos. E ele é o único quadrinho, a única história em quadrinho que já ganhou o Pulitzer. É mesmo? Nossa, eu não É. sabia. Porque é um baita livro, né? Eu comecei a ler ele meio por acaso, há muitos anos, sei lá, tipo em 2005, 20 anos. Uma vez que eu fui, num feriado, eu fui pra praia com uns amigos, e aí 2 amigos chegaram depois que todo mundo já tava lá, que eles tinham ido de ônibus. E aí o namorado da minha amiga comprou na rodoviária, né? E ele foi lendo no ônibus, e aí eu lembro que eu vi e falei, pô, deve ser interessante. E tava jogado ali pela casa, depois em algum momento eu peguei e comecei a ler. Eu não terminei de ler naquele feriado que a gente tava na praia, mas eu comecei a ler e falei, gente, que livro bom! Que eu nunca fui muito de quadrinhos depois da infância. Quando eu era criança, eu lia A Turma da Mônica, era uma leitora voraz, assim, da Mônica, adoro a Turma da Ai, Mônica. nossa, toda criança brasileira leu Turma da Eu Mônica, não tem amo. como. E aí depois, sei lá, depois de adolescente, adulto, assim, não tinha mais pego muito quadrinho pra ler, até que eu peguei o mouse e eu gostei muito. É uma baita história, assim, né? O jeito que ele conta e tal. E depois de um tempo, ele lançou o MetaMouse. Você já viu esse? Que é MetaMouse. muito Já legal. tenho, tá? Que é ele contando como ele fez, É o foi o making of. processo da criação do mouse. É muito bacana também o livro, né? Mouse é a coisa impressionante, na verdade. E assim, é um quadrinho super pesado, porque na verdade fala sobre o Holocausto, né? Não é um quadrinho leve, assim, é bem diferente do quadrinho De de Mônica, de super-herói. Aí a herói. gente, aí a gente sai para uma. Por isso que eu falei, vai para um outro estilo de quadrinhos, que é um quadrinho autoral, que a gente chama de quadrinho autoral, que não precisa contar a história de super-herói, mas o Mouse, o Art Spiegelman, ele conta a história do pai dele, e ele usa o pulo. Vai até ficar engraçada essa frase que eu vou falar, mas o pulo do gato do Mouse é que ele faz essa diferença dos atores As da narrativa, nacionalidades, né? as nacionalidades como animais, né? Uhum. Então, é tipo, os alemães são gatos, os judeus são ratos, os franceses são sapos, os poloneses são porcos, aí tem toda uma questão aí, porque ele vai ouvindo o pai dele falar. A narrativa de Maus é também toda quebrada, a forma como ele faz os quadrinhos, como ele dispõe os quadrinhos, também é porque o pai dele já está senil, já está, né, velhinho quando ele conta a história, ele não se lembra de direito. Algumas cenas de Maus são extremamente claustrofóbicas, propositalmente claustrofóbicas, que é pra você ter a sensação de que realmente do que eles passaram no campo de concentração. Então, assim, é muito rico. É muito rico. Uma narrativa gráfica estupenda. É um dos melhores quadrinhos que existe. Se você nunca leu Maus, leia Maus. É um baita quadrinho. Eu já vi o Art Spiegelman falando que ele não quer nunca que vire filme, porque às vezes os quadrinhos viram animações. E ele não quer. Ele quer que seja o livro e quem quiser saber a história tem que comprar o
o livro e ler, ou pegar emprestado, enfim, né? Mas tem que abrir e ler com calma. O que eu acho também um jeito interessante, porque você precisa estar 100% dentro ali, né? Filme, às vezes, dependendo do ambiente em que você tá vendo, você acaba se dispersando um pouco e é uma super história. Eu achei muito, muito legal. O jeito como ele conta, e é porque é a história do pai e a história dele também, né? Ele vai falando, né? E o pai, assim, um pouco ele esquece as coisas, mas um pouco também ele não quer remexer no que ele viveu. E é uma coisa que eu já ouvi falar muito sobre eventos do Holocausto, assim, que as famílias contam, meu avô passou a guerra, não sei o quê, e ele nunca contou nada, tipo, do que aconteceu, né? Não era um assunto, era um tema que não se falava, o que, né, sei lá, às vezes quando uma pessoa Totalmente passa compreensível, né? um trauma do tamanho desse, é bem compreensível não falar. Mas indo no gancho dos quadrinhos pro cinema, você falou, são artes sequenciais e tudo mais, Hollywood, que é controlada pelos judeus, né? A gente Só lança filme de herói que foi feito por judeu aí, ó. A gente O círculo se fecha. Nesse ambiente é onde a gente pode fazer esse tipo de piada e quem tá ouvindo vai rir, não vai achar que a gente tá falando sério, né? Olha. Não estamos. Se algum inimigo olha e faz esse corte, ferrou. Faz esse corte já é, né? Aí eu vou ter que aparecer nas redes sociais pra falar em cultura pop, eu vou ter que aparecer nas redes sociais com o cabelo bem baixinho, presinho, assim, tem maquiagem, uma camiseta branca falando quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Uma cara de coitada, assim. Mas, né, falando da indústria de cinema de Hollywood, a gente tem muitos judeus que trabalham lá, né? Não só como atores, mas a gente pensa em Hollywood, pensa nos atores, né? Mas tem um mundo de gente que faz tudo acontecer, né? Das pessoas de trilha sonora, roteiro, iluminação, cenário, roupa, né? Como é que chama o vestuário? Meu Deus, figurino. Como que foi isso? Porque isso sim é inegável, né? Que você tem uma presença judaica enorme no cinema ainda hoje e tal, mas como que foi isso no começo? Por que tantos judeus foram parar e buscar essa indústria ou achar que essa indústria podia ser uma indústria promissora? A gente está falando de um contingente, embora exista uma presença judaica nos Estados Unidos desde o século XVII. Como que lá no século XIX, que é quando aporta a maior parte, o grosso da comunidade judaica, dos dispersos judeus que vão parar nos Estados Unidos, como que vai acontecer de repente, esse pessoal, final do 19, começo do 20, começar a ver nem era indústria, para falar a verdade, né? Naquela forma de arte, algo que poderia ser promissor, que poderia gerar riqueza e que poderia, no final das contas, se transformar numa indústria. Eu não acho nem que ninguém, no começo, tinha ideia de que aquilo ia virar uma indústria. Do tamanho que virou ainda por cima, né? E sobretudo do tamanho que virou. Mas existe algo que atraiu esses judeus por aí? Sim, claro que sim. A entrada dos judeus na indústria cinematográfica, né, especialmente nos Estados Unidos, no começo do século XX, não foi nem acidental, nem vocacional. Não é uma coisa do tipo, os judeus gostam de cinema, ou então tinha... Não, ele foi um conjunto de fatores sociais, históricos, que empurraram, na verdade, essa comunidade que era um setor marginal na época, né, que viria a se tornar um dos maiores vetores culturais do século XX, né? Então, assim, no início do século XX, os judeus imigrantes, principalmente vindo da Europa Oriental, né, enfrentavam um forte preconceito nos Estados Unidos. Eles eram excluídos das universidades, eles eram impedidos de trabalhar em alguns setores, como arte, teatro, de prestígio, na literatura erudita e frequentemente, vítimas de antissemitismo aberto no mercado de trabalho. Então, assim, como resultado, eles buscaram um espaço em setores onde ninguém dava nada. E o cinema era um deles. Ou seja, cinema estava começando. Não foi o dinheiro. Não foi o dinheiro, pelo contrário, não tinha dinheiro. Era uma indústria completamente marginal naquela época. Todo mundo achava aquilo um absurdo. Tipo, sabe aquela coisa, tipo, isso aí não vai dar em nada. Tipo, tipo YouTubers. Tipo YouTubers. Tipo o cara, tipo como é que fala? O cara lá da Apple? O Steve Jobs. Steve Jobs lá soldando fios ali. Fala,
Mas isso não vai dar em nada. Esse menino fica aí na garagem 24 horas por dia e quando você vê o cara cria o iMac, né? Fica mexendo com esse negócio de computador, né? Isso aí não tá futuro. Exato, não era nada na época. E câmeras mal funcionavam, eram super precárias. A indústria não tinha dinheiro nenhum, era tudo mambembe, praticamente uma companhia de teatro que filmavam. E aí, quem eram os malucos que começaram a investir nessa indústria? Os judeus, porque eles não podiam fazer outras coisas. Então ele falou, então é isso que eu vou fazer, né? Tipo, começaram a fazer pequenos filmes pequenos de corriqueiros, aí gravar bar mitzvahs. Começou a gravar aqui um pouquinho ali, e aí começou a indústria crescer e virou, né? Então, assim, em 1900, por exemplo, 1910, cinema ainda não era considerado uma arte, né? Ele era uma indústria marginal. E as salas de exibição, na verdade, custavam super barato. A distribuição de filme não existia. Então, assim, era uma coisa marginal mesmo. Era uma arte marginal. Que só os outsiders, só quem era muito pobre, que não podia ir em teatro, que não podia fazer qualquer outro tipo não podia ir em restaurante caro. Aí era um entretenimento barato. Então, eles ficavam fazendo filme de comédia, mudo ali. Tipo. A questão era só puro entretenimento pelo entretenimento e entretenimento barato, onde as pessoas mais pobres acabavam encontrando o seu lugar de alienação, porque o entretenimento é um pouco a alienação mesmo, é você fugir de algo que está acontecendo no seu entorno. Vai levar algum tempo até ele se transformar numa grande ferramenta da transmissão de fantasias, da transmissão de histórias com as quais você pode se relacionar, ou mesmo quando a gente pega no próprio cinema mudo, o Chaplin com críticas sociais aqui e ali, é um entretenimento que não é só entretenimento, tem sempre alguma coisa ali que você pode entender como... E O Grande Ditador, no final das contas, e O Tempos Modernos são dois grandes filmes que mostram isso, que ele usa de uma comédia, eu nem diria que O Grande Ditador é tão comédia assim, mas que ele usa dessa arte da comédia, que ele domina, para tecer também a sua crítica social, a sua opinião, fazer a sua voz, curioso, né? Através do cinema mudo, fazer a sua voz ser ouvida. Porque eles não eram ouvidos em nenhum lugar. Os judeus não podiam se expressar artisticamente. Então eles acharam no cinema realmente um lugar para se expressar artisticamente. Aí que a gente pode falar, eles dominaram essa indústria na época, né? Eles evitavam, na verdade, eles evitavam referências judaicas explícitas, pelo menos até no começo do século, evitavam bastante, para não serem identificados como diferentes, porque tinha muito antissemitismo. Eles ajudaram a definir o ideal do americano médio, queira ou não, né? Porque através, mesmo que esse ideal fosse uma construção ficcional, porque é como eles queriam ser vistos. Tem um autor que fala bastante sobre cinema, na verdade, a indústria do entretenimento e na indústria do espetáculo, não é o Guy Debord, mas ele se chama Neil Gabler, é americano também, e tem um livro dele que ele diz que os judeus inventaram Hollywood para poder se reinventar como americanos. E acho muito interessante essa análise, porque é mais ou menos o que a gente vê, quem assistiu, não quero dar spoiler aqui, mas é mais ou menos o que a gente vê no Brutalista, por exemplo. Não, mas aqui, né? Pode dar spoiler. Pode. A gente é favorável. Não sei se vocês assistiram o Brutalista, conseguiram assistir 3 horas de filme. É um baita filme, inclusive, né? Adorei, é muito legal, mas o Brutalista fala exatamente disso, né? Ele fala de um imigrante judeu indo para os Estados Unidos e tendo que se moldar ali aos ideais americanos para que fosse aceito, e mesmo assim, quando ele se molda, e mesmo assim, ele não é aceito. Quando eles decidem que eles não vão aceitá-lo, de qualquer forma, ele não é aceito. Né? Tá nem aí, não é aceito. Então, assim, ele faz tudo para ser aceito, e aí quando ele tá exatamente no molde que eles querem, eles falam, não, agora a gente não quer mais, você continua sendo estrangeiro, você nunca vai ser americano, você nunca vai ser branco, você nunca... Então, assim, é aquilo o tempo todo, que é essa sensação do Alien lá, que a gente volta pro Superman. A gente volta pra essa sensação do eterno forasteiro, de estar sempre ali. Mas, assim, os americanos realmente foram empurrados pra indústria cinematográfica porque foram pra margem, e era uma indústria marginal, porque todo o resto não aceitou os judeus. Ao mesmo tempo, eu não sei se isso tem alguma influência, mas o teatro Yiddish no leste europeu era um teatro muito vibrante, mesmo que fosse só dentro da comunidade judaica, mas a gente tem que lembrar, como a gente falou no episódio com os Celsos Jubovicius, Varsóvia tinha, antes da guerra, 40% da sua população como população judaica.
judaica. Então, o teatro Yiddish, apesar de ser mais encerrado dentro da comunidade, ele não é exatamente uma coisa marginal dentro da cultura no leste europeu. É claro que no leste europeu, o não-judeu não vai no teatro Yiddish porque ele nem entende Yiddish. Mas é claro que, para suprir essa necessidade desse teatro Yiddish, tem um número grande de roteiristas, um número grande de atores. Existe isso dentro dessa cultura. E, de repente, como você falou o cinema, no princípio, sendo percebido como alguém filmando uma peça de teatro, alguém filmando o cotidiano ou qualquer coisa. Quer dizer, na verdade, eu imagino que muitos judeus acabaram indo para essa indústria, que era marginal, e nem sei se era indústria, eu acho que a gente está usando o termo meio anacronicamente, mas indo para essa área do entretenimento, mas também porque também era um pouco da sua própria expertise. Quer dizer, quem é o cara que vai escrever um roteiro de cinema? Ele tem que ter alguma expertise em escrever roteiros. Claro, a gente sabe que tem pessoas que escrevem, todo mundo sempre escreve o seu primeiro roteiro. Então, nem todo mundo que escreve roteiro tem expertise nisso, mas vai desenvolvendo. E isso é muito comum, quer dizer, não é à toa que, de repente, essa área do entretenimento começa a ir absorvendo cada vez mais judeus. Porque aí tem um monte de gente que tem a expertise de atuar e não está encontrando como... Vão para Hollywood também. Mas o negócio do roteiro que você fala, assim, todo mundo escreve seu primeiro roteiro em algum momento, né? Vamos supor, eu poderia escrever um roteiro. Nunca escrevi, mas poderia. Agora, você pega a filha do Walter Salles, tem muito mais chance de escrever um primeiro roteiro bom do que a minha, né? Porque ela convive nesse ambiente. Então, ainda que dentro da comunidade judaica, quando essas pessoas escreviam seu primeiro roteiro, elas exatamente isso que você estava falando, né? Elas estavam já dentro dessa... imersas em outro mundo. Exato. Que é mais ou menos o que vai acontecer, né, com a Broadway. Uhum. Exatamente, é isso que eu ia já puxar o gancho e falar. E a mesma coisa, na verdade, o mesmo motivo aconteceu com a Broadway, com a música. A mesma coisa, né? Então, assim, a imigração em massa para os Estados Unidos, ali no final do século XIX, começo do século XX, especialmente judeus do leste europeu, o antissemitismo estrutural não deixava eles ocuparem cargos de elite, não podiam ser médicos, não podiam ser advogados, e muitos eram, inclusive, não podiam exercer tudo isso, né, no mercado cultural de elite. E os músicos, por exemplo, que eram músicos profissionais, né, lá no leste europeu, por exemplo, não podiam também exercer sua expertise em orquestra de câmara e qualquer mercado cultural de elite, ópera, conservatório. E aí o que eles foram fazendo? Foram criando guetos, né? Olha, novamente, foram criando guetos culturais, né? Então, assim como no cinema, os judeus buscaram espaço no jazz, por exemplo, no teatro de variedades, que a gente chamava de vaudeville, né? Que era o começo da Broadway, né? Seria o começo da Broadway. Então jazz, musical, a música popular gravada. Então, é muito curioso. Eu ia falar pra vocês lembram, assim, sei lá, de 5... Vamos voltar no cinema. Você lembra de 5 diretores judeus? O Spielberg. Bom, o Spielberg é o primeiro que vem. Quem mais? Woody Allen. Woody Allen, claro. Roman Polanski. É que, gente, mais? Eu não conheço muito diretor. Aronofsky. Acho que Aronofsky também tem. Joe e Ethan Coen, que é os irmãos Coen, que eu adoro os filmes dele. É do Adaptação. Não sei se você já viu a Adaptação. Fargo. Fargo vi. Fargo. O Grande Lebowski, eles são os dois irmãos, Joe e Ethan Coen. O Mel Brooks, total, exatamente. Claro. Então, assim, e aí pra música, é muito interessante, por exemplo, como começou essa questão da imigração e de ser marginal, também eles começaram a criar clubes de jazz, né? Começaram a fazer meio clube de jazz. E aí, uma coisa super interessante, os principais autores de músicas natalinas cristãs são judeus. É muito louco. Então, Jingle Bells, White Christmas, é do Irving Berlin, que é... Nossa, essa White Christmas é famosíssima, né? Famosíssima. Nos Estados Unidos. E é um judeu, George Gershwin, né? O Gershwin era judeu, Mas o Gershwin fez música de Natal? Não, não só fez... Ele era... porque... Exatamente. O cara que fez esqueci o nome dele. Que fez o Mágico de Oz, o Over the Rainbow. Também é judeu. Nossa,
todos os casamentos, então, devem a ele, né? Na entrada da daminha. Exatamente. Toca Somewhere Over the Rainbow. Então, assim, é isso. God Bless America, por exemplo, também é feito por um judeu. Então, assim, mas isso mais interessante pra mim é que eles criaram os hinos de Natal, né? Os hinos natalinos que hoje. As músicas de Natal é bizarro, né? É onde eles iam algum lugar para oportunidade. Para trabalho. É oportunidade, é isso. É como quando a gente fala que o grosso do turismo em Israel é o turismo cristão. Sim. É óbvio, não vamos investir em turismo judaico. Tem 15 milhões de judeus só no mundo. Você investe no turismo cristão, mais, tem né? muito mais cristãos. Então, para a indústria crescer e valer a pena você abrir esse mercado do turismo, ele precisa ser um turismo atrativo para grande número de pessoas. Então, obviamente, o turismo cristão é muito mais presente. Não é que não exista turismo judaico, obviamente, em Israel, claro que tem, mas o grosso da indústria de turismo para turistas estrangeiros em Israel é um turismo cristão. E é mais ou menos a mesma coisa com a realidade da música de Natal. Não, e nos Estados Unidos a música de Natal é um negócio super presente, né? Porque assim, aqui no Brasil a gente canta 2 Jingle Bell e pronto, assim, né? Na época do Natal lá a gente ouve muito, pouco. tem musical de Natal, Não, né? eu fui pra Nova York uma vez, há muitos anos, em 2007, acho, perto da época do Natal. Você volta pro Brasil, você fala, pelo amor de Deus, eu quero voltar pro Brasil, eu não aguento, se eu ouvir mais um Jingle Bell, eu vou enlouquecer. Porque em todo lugar que você entra é White Christmas, é Jingle Bells, sei lá. Eles têm aqueles corais duas. que cantam na frente das casas. Tem Nossa, também. gente. Nossa, mas não para, Que pesadelo. gente. É um negócio, eu detesto Natal. Nossa, Ângela, quanto rancor no seu coraçãozinho. Faz quanto anos de Caraca Rancor no seu coraçãozinho judaico, Natal? Eu não entendi a surpresa. Então, eu odeio Natal, né? Tipo, que eu não gosto um pouco. Eu sou o Grinch. É linda. A árvore do Rockefeller Center, coisa mais linda. Mas, assim, é um negócio, é insuportável. De novo, experiência imersiva. Eu odeio experiência imersiva. Não tem pro que você olhe. Que não tem uma meia vermelha dessa de Papai Noel pôr presente. Decoração é tudo verde, vermelho, piscando. É um negócio... A gente acha que aqui o Shopping Genópolis fica muito decorado, o Shopping Guatemi. Não, lá é over. É desesperador, assim. Não só isso, eles têm... O americano, nossa, ele tem uma coisa meio tipo... É um Natal, Como é que é Christmas Wonderland, né? Que eles chamam. Tem lojas que só abrem pro Natal. Assim como pro Halloween também. Tem loja que só abre pro Halloween. Lá tem loja que só abre pro Natal. Tem comidas que, tipo, só são vendidas temáticas pro Natal. É um negócio maluco. Tem, tipo, Coca-Cola vermelha. Tem Coca-Cola, não sei o que, sabe? Tem uns refrigerantes de Natal, sabe? Um é verde, outro é vermelho. Um negócio bizarro. Você fala, nossa, socorro, é tipo assim, o cristianismo encontrando com o capitalismo. Total. Não, o cristianismo não. O cristianismo, coitado, até é esquecido, né? A luta internacional comunista. Tá, até esquecido, né? Jesus, quem é Jesus, né? O Papai Noel. Não, mas é que, tipo, o negócio da música de Natal pra gente aqui no Brasil, a gente não imagina a dimensão que tem. E eu diria, não dá nem talvez pra comparar muito com marchinha de carnaval, porque hoje em dia a gente nem canta mais tanta marchinha de carnaval, é um negócio mais antigo, assim, né? É mais datado. Nos bloquinhos tem mais, mas mesmo assim tem as novas marchinhas, sempre também em vários bloquinhos. Mas em certa medida eu acho que a comparação é válida, porque são músicas sazonais e que as pessoas conhecem, já nem sabem mais quem que inventou, compôs. Né? Você aprende ela de algum jeito, tipo, qualquer criança, quer dizer, eu não sei se qualquer criança hoje, mas assim, eu tinha ouvido Mamãe Eu Quero com 3, 4 anos de idade, antes de sair para qualquer bloquinho, quer dizer, você conhecia as músicas independentemente de qualquer coisa. Tem isso. Agora, é interessante ver que também a gente foca muito, porque a gente está falando a gente começou a usar o termo indústria cultural, e ela é enorme, e os Estados Unidos é um expoente dessa indústria enorme. Eu imagino que em outros países algo parecido também aconteceu. Eu imagino que no advento do rock and roll britânico, por exemplo, com certeza devia ter vários judeus envolvidos. Eu me lembro apenas do Brian Epstein, dos Beatles,
Beatles, quer dizer, o empresário dos Beatles, que era judeu, mas eu imagino que outras pessoas ali na Inglaterra vão se espelhar nisso que está surgindo nos Estados Unidos para trazer isso para dentro da Inglaterra e acaba transformando o rock inglês como o padrão do rock para o mundo, sendo que o rock tem origem no blues, no country e tudo mais dos Estados Unidos. Mas a gente falou um pouquinho sobre isso, en passant, na época que a gente falou de personagens judeus em novelas no Brasil, tem um episódio só sobre isso, e como que quando você pega os LPs com as trilhas sonoras das várias novelas até o final dos anos 80 e até o comecinho dos anos 90, ali tem um declínio no número, mas até o final dos anos 80, seguramente, quando você olha a parte de trás, está lá escrito o elenco da novela, e você encontra uma maioria absoluta de atores que eram judeus. Inclusive alguns que disfarçavam seu nome para não parecer um nome tão judaico, mas outros que usavam justamente os sobrenomes, parecendo sobrenomes estrangeiros, né? Ficaram sobrenomes meio hollywoodianos para fazer o seu nome artístico baseado no seu nome judaico. E que isso também tem uma influência a teledramaturgia brasileira é altamente influenciada pelo teatro e por essa renovação do teatro que aconteceu com esse fluxo de imigrantes judeus, ashkenazim, sobretudo do leste europeu, mas também de outras origens. Mas você tem uma figura como Ziembinski, eu falei naquele episódio, e eu acho que a gente podia, inclusive, mergulhar um pouco mais no Ziembinski um dia, Ângela, porque é uma figura muito interessante e, no final das contas, ele mesmo se torna um pouco roteirista de telenovelas, um pouco diretor e um pouco ator. Ele tem uma ou outra novela onde ele aparece ao modelo Stan Lee, que aparece nos filmes ligados às franquias. Uma participação, cameo. Um cameo. Uma ponta, né, assim. Exato. O Ziembinski também fazia isso. Quer dizer, não é à toa. Então não é uma coisa direcionada, vamos criar uma indústria cultural. É simplesmente isso está acontecendo em todos os lugares. E no caso do Brasil, era a rádio e a nascente teledramaturgia, né? É aquela velha história, Theo. Quando tava pra comer 1 quilo de sal, ninguém quis. Foi no começo lá. No começo ninguém quis. Isso não vai dar nada, isso não vai dar em nada. Porque, assim, os judeus eles foram literalmente empurrados para essas indústrias porque eles não podiam se expressar na indústria de elite. Então, tipo, eles não tinham lugar socialmente, não eram socialmente aceitos. E aí, quando eles aceitam esse desafio, falam, ok, então vamos se virar com o que a gente tem e a coisa cresce. Não, os judeus dominam Hollywood. Ué, mas lá no começo você não quis. Lá no começo eu te ofereci, você não quis. Você não quis deixar o seu cargo de sei lá, de diretor do banco, whatever. Não sei o quê, do banco, whatever, ou advogado do Schusters and Schusters, lá como diria Cacete Planeta, né? Schusters and Schusters. Você não quis deixar lá pra embarcar nessa indústria que tava nascendo. Então, assim, eu vejo isso direto. Então, assim, é fácil falar depois que o negócio tá estabelecido, que você foi lá, que gerações investiram naquilo, e hoje a galera colhe os louros e os dinheiros. Né? Tem uma curiosidade também no caso brasileiro, da dublagem brasileira. Dublagem brasileira, quando a gente começa a importar tantos desenhos animados e filmes e séries e tudo vinha dos Estados Unidos e a gente precisava dublar isso. De alguma forma alguém entendeu que ninguém melhor para dublar do que atores. Parece uma coisa óbvia de se falar, mas não é tão óbvio assim. Vários países não utilizavam atores para fazer suas dublagens e tem dublagens terríveis. E o Brasil sempre se destacou por dublagens muito boas, porque tinham muitos bons dubladores que vinham do mundo do rádio e da radionovela e depois, mais tarde, da teledramaturgia e que são judeus. Não é que todo dublador era judeu, mas havia uma proporção de dubladores judeus enorme. E alguns deles tinham a sua voz reconhecida de tantas dublagens que fizeram e que só mais tarde foram despontar na TV. A gente tem atores que durante anos não apareceram na TV a sua cara e que de repente em algum momento aparecem em alguma novela, alguma ponta e a gente fica com aquela cara de eu conheço essa voz. Isso também aconteceu com outros dubladores, obviamente, mas eu conheço essa voz de algum lugar, mas eu destaco, por exemplo, o Isaac Bar David, que fazia... Dublador do Wolverine. É o dublador do Wolverine. Nossa, é uma voz, tipo, muito pra gente muito que cresceu característica. assistindo desenho, né? Carlos Seidel é a voz do Seu Madruga,
Coruja, enfim, você tem uma profusão aí de dubladores da velha guarda e vários ainda estão em atuação e tudo mais, mas é isso, é um campo que, imagina, um ator que está vivendo de teatro e que a gente sabe que nem todo mundo consegue ter uma grande vida de destaque e uma vida financeira estável e tudo mais, e que de repente vê nesse lugar da dublagem algo que te dá mais estabilidade, porque não para de chegar coisa americana. Sim, eu trabalhei com dublagem uma época. Na verdade, eu fui não ser dubladora, né? Eu dirigi dublagem, eu fiz um curso de direção de dublagem, mas eu traduzi para dublagem e legendagem. Então, eu traduzia os textos para dublagem e depois eu contratava os atores para dublar aqueles textos. Então, foi no começo da TV a cabo aqui no Brasil, TVA, lembra a TVA? Eu trabalhei na TVA, trabalhei na MTV e na HBO. E a HBO, na verdade, quando veio a HBO pro Brasil, a gente não tinha nada, todos os canais, Warner, Sony, todas as séries, não tinha nada traduzido. Então a gente tinha que correr desesperadamente para fazer a legendagem e a dublagem daquilo. Até porque o brasileiro tem uma predileção pela dublagem, né? Ele não gosta de legenda. O brasileiro é preguiçoso, não gosta de ler legenda. E ele fala que se você lê legenda, você não presta atenção, né? Tipo, não conseguia ler e prestar atenção no que estava acontecendo. Então a dublagem era muito mais fácil. Mas vou te falar que o alemão tem isso também. E aqui você ainda tem filme legendado quando você vai no cinema e tal. Lá não tem, nem no cinema. Os filmes são todos dublados. Eu acho que não é tanto assim preguiça, também eu acho que tem uma questão da formação social, cultural do brasileiro. Quem cresceu nos anos 80 lembra de taxas de analfabetismo de 40%, né? 50%, 60%, dependendo da região do Brasil. Então as pessoas não liam. E tem um quê, assim, a pessoa precisa ser um pouco TDAH para acompanhar as legendas e prestar atenção mesmo no filme. Eu não gosto dessa desculpa de, não tô prestando atenção, mas de fato, para você conseguir ler ao mesmo tempo e prestar atenção em algo que aconteceu na cena, não é uma coisa tão óbvia que isso é feito. Eu lembro de muita gente no meu entorno que falava assim, quando a gente ria de um caco visual e o cara, não peguei, o que aconteceu, que todo mundo riu e não peguei, porque o cara tá lá com o olho... Lê mais devagar, né? Exatamente. A legenda e ler mais devagar e tal. A dublagem, e num país que estava acostumado com rádio e tudo mais, a dublagem é necessária. Exatamente, faz total sentido. E exatamente, ela é mais popular também. E aí, com isso, a gente conseguia fazer com que todas as pessoas assistissem Sony, Warner. Eu traduzia as primeiras temporadas de Friends, por exemplo. As primeiras temporadas de Friends fui eu que traduzia aqui pro Brasil. Olha! Não tinha Friends, Seinfeld. Então, assim, não tinha. E aí eu contratava a galera pra dublar também. Então foi sensacional, adorava. E a gente também criou a padronização de legendas. Porque lembra que a legenda era toda bagunçada? Às vezes ficava em cima, às vezes ficava embaixo, às vezes era branca, às vezes era amarela. Aí, a partir da TV a cabo, a gente começou a padronizar a legenda de 2 linhas e 32 caracteres. E 2 segundos na tela. Então a gente começou a padronizar e aí isso virou padronização total, até pro cinema, né? E porque a gente agradece. Também, nossa, sim. Pois é. Fiz o meu orgulho de ter participado dessa fase aí. Eu não sabia que você tinha entrado. Apesar de parecer que a gente está meio que escapando um pouco do assunto, eu não acho que a gente está escapando, mas fazer uma observação interessante que também, à medida que o analfabetismo vai caindo em várias regiões do Brasil, começa a nascer a tal da predileção pelas legendas, em várias classes sociais e tudo mais, e automaticamente a indústria da dublagem brasileira, ela experimenta um novo crescimento no final dos anos 90, graças basicamente a 2 coisas. A primeira, o surgimento do DVD, porque antes, quando um filme chegava em VHS, ele chegava legendado, só filme infantil chegava com uma versão dublada, porque já ia para o cinema assim, e o DVD, por causa das características dele, que te permitia trocar áudio de vários lugares e tudo mais, e diferentes legendas e tudo mais, todos esses filmes precisavam ser dublados a toque de caixa, o que deu um boom na indústria de dublagem de novo. Tem gente que discute essa questão, se isso melhorou a qualidade ou houve um período em que a qualidade baixou um pouco para dar conta da demanda e depois teve um catch-up aí e a dublagem volta a ter uma qualidade muito grande no Brasil. Mas é interessante ver como essas coisas vão se amarrando e entender, esse é o laço que eu vou trazer de volta para a nossa discussão principal, é entender que aqui a gente
nem está falando necessariamente de uma indústria onde tem muitos judeus. Já teve muitos judeus, hoje tem alguns, mas sobretudo que a gente está falando de uma indústria onde você vê, onde quem faz a indústria e quem cresce com a indústria é quem percebe o potencial daquela indústria no final das contas. Então não se trata de judeus dominando Hollywood, mas pelo fato de que por vários contextos históricos muitos judeus acabaram afluindo para isso que nem era uma indústria e que nem tinha necessariamente uma cara de algo que seria, no mínimo, lucrativo e que no final das contas ainda nem arte era e vai se transformando em arte e depois vai se transformando em produto e de repente vira business e de repente vira indústria, né? Esse crescimento é outra coisa, mas é a mesma coisa a dublagem. A dublagem era muito mais amadora do que ela se tornou e hoje a dublagem é uma indústria também. A dublagem brasileira é uma das melhores do mundo. Outra curiosidade é que durante muito tempo Portugal não fazia dobragem, eles não chamam de dublagem, chamam de dobragem, e eles recebiam a dobragem brasileira. Salvo engano, é só nos anos 2000 que Portugal começa a fazer dublagens em português lusitano. Então essa coisa que existe hoje em dia, desses pais que estão desesperados com as crianças portuguesas falando português a Guiana brasileira por causa do YouTube, não sei o quê, não é exatamente real, porque isso já vem... Esses pais seguramente assistiram filmes da Disney dobrados em português do Brasil e não dobrados em português lusitano. Tinha a questão das novelas, tinha um monte de outras questões. O que acontece é a profusão da mídia hoje do YouTube. E aí é isso também, quer dizer, quem foram aqueles que se tornaram os grandes YouTubers? São pessoas que em algum momento, e aqui aproveito para mandar meu abraço e minhas energias pro Pirula. Pirula é um cara que ele é um dos primeiros caras que resolve divulgar ciência através do YouTube, quando o YouTube não era nada. O YouTube era um negócio que, sei lá, de vez em quando alguém subia um vídeo e tava aumentando, ninguém tava pensando muito em vídeos autorais, a maioria dos vídeos do YouTube eram pegar comerciais, né? Tinha as paródias, mas tinha muito de ser um lugar onde, primeiro, ele nasceu como compartilhamento de arquivo de vídeo. Depois, ele evoluiu para algo que as pessoas viam como uma espécie de vídeo show. Então você pega um programa antigo que eu tinha em VHS e subo. Eu tinha um comercial antigo, ele começou a virar esse repositório. É cheio de vídeos até hoje sobre isso. Mas realmente o início de se tornar vídeos autorais, onde eu entendo que eu estou prestando um serviço, onde eu estou entendendo que aquela é a nova TV, que eu estou entendendo essa tecnologia como uma outra coisa completamente diferente, isso poucas pessoas perceberam no início. E essas pessoas alavancaram. Aliás, quem não conhece o canal do Pirula, vai lá, procura o canal dele, que é realmente fantástico. É um cara ótimo e ele está nessa dificuldade de saúde. A gente está rezando por ele, pela pronta recuperação. Mas, assim, só para mencionar um dos grandes youtubers que a gente tem no Brasil, mas é isso. Não é tanto um grupo social XYZ que domina uma indústria, mas sim contextos históricos sociais que vão levar um determinado tipo de grupo para um canal, para uma mídia ou para um tipo de trabalho, e isso aconteceu no mundo dessa cultura pop norte-americana e em vários outros lugares. Na brasileira, né, como você fala das novelas. Aliás, eu tenho uma curiosidade que eu precisava trazer para a Gabi, que eu tô devendo para ela, que há um tempo atrás, eu e o Matheus, aliás, um beijo pro Matheus Alexandre, a gente fez um post em conjunto sobre personagens judeus nas novelas, e pegando no gancho do episódio que a gente tinha feito, então. E aí, tem uma curiosidade que todos os personagens da Globo têm sobrenome Schneider. Diferentes novelas, todos são Schneider. Tipo, que nem tem muito Schneider assim? Não lembro. Todos os judeus são Schneider. Eu falei, meu Deus, novelas completamente diferentes. Não, é um sobrenome alemão muito comum, mas dentro da comunidade judaica nem é tão comum assim. É comum, mas... ele até existe, mas não é o mais agora, comum. curioso, né? Todos. Porque o que significa Schneider, Ângela? Alfaiate. Alfaiate, que é um dos estereótipos, na verdade, dos judeus, né? O judeu alfaiate. Mas todos são
Schneider. Tipo, sei lá, de 10 que a gente achou, tipo, assim, 6 eram Schneider. Era muito, mesmo? muito. Era tudo Schneider. E aí a Gabi falou, pô, eu queria uma representação sefaradi, que sacanagem. Não tem, tudo Ashkenazi, é tudo Schneider, muito Goldstein. E aí, eu tava procurando, falei, Matheus, nós precisamos fazer a segunda parte do post. Tem mais, porque daí foram lembrando, aí a gente, pô, daí o pessoal comenta, não, mas tem o fulano da novela tal, que vocês não mencionaram, o Davi da novela Carrossel, que não sei o que, gente, eu sou do Davi da Carrossel do México, ele não era judeu, ele era só uma criança. Opa, claro que ele era, loirinho e de cabelo encaracolado, era judeu, tinha menorá, tinha kippá, tinha tudo. É que eu lembro da Maria Joaquina e suas luvas, mas... E eu adorava Maria Joaquina e suas luvas. Surgiu até a pergunta de que a Odete Roitman era judia. Odete Roitman era judia, não é. É isso que eu ia falar, que tem também os sobrenomes que podem parecer judaicos ou que até existem dentro, como Nazaré Tedesco. Tedesco é um sobrenome judaico-italiano bem conhecido, mas não é que todo Tedesco é judeu e da mesma forma assim não necessariamente Franco, é Nazaré. Exato, nem todo Franco é. Então, nem todo Franco é judeu. Mas aí eu achei a representatividade sefa que a Gabi queria. E a personagem se chama Hannah Franco. Novela da Rede Manchete. Cananga do Japão. Cananga do Japão. Aqui tem cultura. Aqui tem cultura. Aqui tem informação de novela. Cananga do Japão. Eu lembrava o Raul Gazola, não era? Raul Gazola. Novela da Rede Manchete. Cananga do Japão era a personagem da Cristiana Oliveira. E essa personagem... Torlone, não? Oliveira. A Torlone era a principal. A personagem de Cristiana Oliveira era Hannah Franco, uma judia. E aí tinha sempre uma questão que queria casar com o Goya. A família não queria. Sempre tem essas questões. E aí, essa personagem foi a que fez a Adriana Oliveira ficar conhecida para depois ela ser Juma Marruá em Pantanal. Juma Marruá. Olha! Nossa, muito bom! São judeus dominando o Pantanal. Então tá aí a informação que eu tava devendo pra Gabi. Aí, tem que fazer a segunda parte do post. Então, pra eu falar... Hannah Franco, personagem de Cristiano Oliveira que possibilitou termos Juma Marruá alguns anos depois. Muito bom. É cultura pop, gente, aí, ó. Aí é que o Pantanal foi dominado pelos judeus e virou Pantanalovich. A piada é ruim demais. A Lu pode deixar essa piada, mesmo sendo ruim. O velho do Rio era judeu, porque ele era barbudo. Meio messiânico, né? Eu tô pensando se nas novelas... tem na novela atual da Rosane... Então, e tem a Rosane Svartman, que é uma autora que escreve várias novelas da Sete, uma excelente autora de novelas. E na novela atual, que chama Dona de Mim, Dona de Si... Dona de Mim. Tem uma família judaica. Tem uma família, exato, tem. Eu vi, bonitinha fazendo Shabá. Eu vi. Eu ainda não ela assisti. Ela fazendo Shabá, acendendo as velas. Eu tô assistindo Vale Tudo. É a novela que eu... eu não assisti. Eu vi algumas cenas. E aí mostraram, é uma novela, é uma família judaica na novela. Que é mais cedo, às 7, acho que é. É a novela da 7. Isso, é a novela da 7. Eu nem tô trabalhando nessa hora. Tô voltando pra cá. Nossa, nem sei qual é o nome. Qual é o nome da novela das 7? Dona de Mim. E a família Boaz, se eu não me engano. Boaz, exatamente. Família Boaz. Então, mais uma família sefaradi agora. Pois é. Representatividade. E que não é Schneider. Eu vou pedir aqui, não sei se a Rosane Svartman ouve a gente, ela seguia a gente no Twitter, quando eu tava no Twitter. Mas deixa aí o pedido, Rosane, bota um Goldstein na novela, puxa vida. Vamos dar essa diversidade, acho que é nazi, sair dos Schneider. Mas... Botam os judeus ibéricos aí, por favor. Portugueses. Tem, então, e tem uma representatividade grande de personagens judeus nas novelas brasileiras, né? A gente já fez um episódio sobre isso, falando, e a gente tem muitos atores judeus, como o Theo mencionava anteriormente. O Elias Glazer, tem a Viviane Pasmanter, o Dan Stuber, tem vários atores... Taco Ciocler, exato. Tem vários... Inclusive está na Vale Tudo agora. O Esteban, né? Da Vale Tudo, pode crer. Esteban. Então tem muitos personagens, muitos atores judeus que estão presentes, né? Mantendo essa... A Valentina Ressage. Valentina Ressage, judia. E ela é... Premiada com Oscar. A Gabi realmente faz o papel da mãe judia ela que fala. Também é judeu. Parece aquela música do Adam Sandler. Eu sou essa pessoa, eu sou o... Como é que é? O Leonardo DiCaprio ali naquela cena do Leonardo DiCaprio apontando pra TV
Era uma vez um sim, mundo, sim. sabe? Que ele fica, eu sou essa. Meu marido até brinca comigo. Fala, o quê? Vai falar que é judia? Eu falei, é judia, eu não sabia, é Tinha judeu. uma comunidade no finado Orkut que se chamava O Mundo é Judeu. Era isso, era várias vezes por dia tinha uma postagem de alguma foto ou de alguma revelação, né? Tipo, fulano de tal é judeu. Os mais improváveis apareciam ali como fulano de tal é Odete judeu. Roitman, nesta versão, não é judia, mas as atrizes de Odete Roitman, Beatriz Segal e Débora Bloch, sim. Exato, era judia. Né? Débora Maravilhosa, Bloch é inclusive. judia. E, aliás, eu preciso fazer um meia-culpa aqui, porque quando anunciaram que Débora faria Odete Roitman, eu não botei fé. Eu também, torci o nariz. Eu vou dar minha mão palmatória aqui. Ela está ótima. Tá maravilhoso. Na verdade, é uma outra Odete, mas é incrível. É a Odete dela muitos e é incrível. personagens, né? Eu vi muitas críticas a Claro, Paola outra Oliveira atriz, como né? Heleninha. E assim, cara, eu acho que ela tá super bem, porque ela é insuportável, a Heleninha Reutemann. Ela é insuportável. Gente, eu não aguento Ela essa é mulher carente, chata. ela não para de ligar pro homem. Ivan, Grudada ai, no macho. Ivan. Aí o Ivan não responde a mensagem, ela liga pra psicóloga. Ai, doutora fulana, ele não me responde. Ele não me respondeu. Tipo, o homem eu tá falei, levando o socorro, filho você comer não- um pastel, sabe? Tipo, deixa ele viver, minha filha, Não, você é uma chata. dependência emocional total. Nossa, Ela chata tá demais. ótima, ela é Carrapato, total. insuportável. Eu acho que ela tá super bem no papel, a Heleninha. Se for levar pra esse lado de quanto ela é insuportável, realmente ela tá muito bem. Ótima no Porque papel, ela é chata, eu não a aguento. personagem é Ai, ser meu Deus, que chata. chata. Muito chata. A Maria de Fátima tá ótima, eu tinha torcido o nariz pra Bela Campos também tá ótima. O único que eu não acho que tá bom é o César. Putz, eu acho que ele tá ótimo, ele dá uma sorrisinho cafajeste, Não, muito mas bom. e o Alexandre Nero continua maravilhoso também, né? Putz, como ele é bom. Ele tá incrível. Ele é tá ótimo. maravilhoso de Incrível, Marco Aurélio, né? Ele tá muito bom. Muito bom. E assim, foi uma inversão total, né? Porque assim, a gente tá amando os vilões, né? Os vilões Mas os vilões são sempre são. Não, é que a gente tá se sempre afeiçoando a eles. É outra coisa. Tipo, tá uma afeição. O No Marco Aurélio, gente. no original do Vale Tudo, as pessoas, o público não se afeiçoa. Nós se afeiçoava. Não, Tipo, tinha uma de aversão. jeito nenhum. Agora, como que você vai odiar o Marco Aurélio? Ele é um pai Não, e ele, incrível. o Nero é Meu muito Deus. divertido. Eu acho que tem esse outro lado, mas, bom, enfim, a gente tá de fugindo, agora mas... aí a gente Mas é vai ótimo, porque brincar. aqui é Torá com fritas e aqui é assim E a mesmo. A gente gente gosta bate de papo de novela. qualquer coisa e a gente gosta de novela. Mas é interessante porque o que acontece aqui é uma... Eu não sei nem como falar isso de uma maneira que não soe estranha, mas deixa de haver a dicotomia do vilão, né? O vilão ele tem que ser totalmente mal Dá uma tridimensionalidade. Tem pra- profundidade. exato, né? ele se torna uma pessoa mais parte do Normal, humano. exatamente. As pessoas podem fazer coisas ruins e terem predileções a isso, aqui. O cara é corrupto pra caramba, é isso, é aquilo outro, desvia dinheiro, e isso não desculpa ele, mas isso não quer dizer que necessariamente ele tem que ser um pai ruim, um marido ruim, um não sei o quê, um irmão ruim, porque ele é o corrupto. E obviamente isso não é, e aqui precisa deixar bem claro, não é, obviamente, ninguém falando que ser corrupto tudo bem se o cara ok, for, né? é ok se o cara for um bom pai. Não é isso que a gente tá dizendo. O que a gente tá dizendo é o vilão se torna mais real, Possível. Ele é mais real. possível. Exato. E é isso, ele se torna mais perto de uma Menos caricato, realidade, menos caricato. Ele se torna menos o vilão do conto de fadas e mais um vilão do conto real, da página do jornal. Eu acho que é isso que é a grande contribuição aqui do ponto de vista artístico. E tem simplesmente o fato de que sim, é uma releitura, né? Sim, E o país mudou, gente. Tem 30 anos que passou Vale Tudo. Tem coisa também que precisa atualizar do jeito como as pessoas eram, né? E, enfim, é outra autora fazendo o texto. Eu tô gostando da novela. Eu tô achando boa. Eu tenho visto muitas críticas. Eu não estou exatamente acompanhando, mas sempre que tá passando eu assisto, entendeu? Se eu chego em casa, ligo a TV, tá passando, eu assisto, mas eu não estou exatamente acompanhando. Puseram até um bebê reborn na trama. Tem bebê reborn. Aí, novamente, a gente volta àquela questão lá de como que a cultura pop se Vira notícia, alimenta, se retroalimenta, exatamente. Então, o bebê reborn surgiu na notícia. Vamos colocar um bebê reborn na novela que vai dar audiência. É isso.
Isso sempre teve na novela, no final das contas, é assim. Aqui eu vou falar de uma das autoras favoritas da Ângela, que não é minha autora favorita, que é a Glória. A Glória Pérez é profissional de fazer isso, de trazer esses elementos da cultura popular, ou que está no jornal, aquilo que é realmente o que está na boca do povo, e trazer para dentro da novela. E o inverso, de criar coisas que é sempre a novela dela tem um bordão em algum lugar e que se torna extremamente popular e as pessoas começam a falar. Até hoje as pessoas falam que vão queimar no mármore do inferno. Cada mergulho é um flash. As pessoas falam, não é brinquedo, jogou não. no vento, Carla mergulha é um flash. Não é brinquedo, não. Isso é tudo clone. Todas essas coisas, você vai falando, ela cria coisas que viram cultura popular e se alimenta de cultura popular para colocar na novela. Isso ela faz com uma genialidade incrível. E para mais, assim, ela extrapola causas sociais de uma maneira incrível. Tipo, na novela de Corpo e Alma, de 92, a personagem da Cristiana Oliveira, que tinha sido a Juma em Pantanal, ela faz, a primeira novela dela na Globo, ela faz como protagonista, ela é a Paloma. A personagem precisa de um transplante do coração. E naquela época, fazia meses que o INCOR não recebia uma doação de coração, e por causa da sensibilização que fizeram em torno da personagem, eles receberam, tipo, sei lá, 5 em 2 meses. Foi absurdo, assim. Aumentou a conscientização sobre doação de órgãos. É uma pena que essa é uma novela especificamente que, no final das contas, ela, tristemente, é uma novela que não vai ser reprisada nunca. Por conta de tudo que aconteceu em torno da Daniela Pérez e os 2 assassinos, o Guilherme de Pádua e a Paula Tomás. É realmente uma pena, porque ela é um exemplo desse tipo de engajamento social que a arte, a cultura pop pode trazer e pode alavancar. Agora, voltando um pouquinho para o universo da música, a gente falava um pouco antes de começar Na verdade, não foi um pouco antes de começar, foi no momento da apresentação. A gente tocou um pouquinho em músicas dos anos 80 e tudo mais. Eu acho que só para fechar, porque a gente já está com uma gravação enorme aqui, falar um pouquinho dessa presença judaica. Vamos afunilar e falar da presença judaica na New Wave, tanto internacional quanto na New Wave brasileira, se for o caso também, e da presença judaica aí nesse mundo da música dos anos 80. Nossa, nos anos 80 tem muita coisa, né? Não só no próprio New Wave, né? A gente tem, como a gente já falou antes, a gente tem o Bob Dylan, a gente tem Lou Reed, a gente tem no Kiss, por exemplo, já tem o Gene Simmons e o Paul Stanley, os 2 são judeus. A gente tem nos Ramones, a gente tem o Joey Ramone. Cara, no pop a gente tem Barbra Streisand, Neil Diamond. Outro dia descobri que a Pink era judia. Nem sabia que a Pink era judia. No hip hop, por exemplo, eu sempre falo. Outro dia minha filha perguntou pra mim: Ô mãe, existe grupo judeu de hip hop? Eu falei: tem, Beast Boys. Todos eles são judeus. Bom, todos tem eles são judeus. O Bob Dylan, né? O Bob Dylan? Ah, sim, que o que ele fez é hip hop? Não, mas que é judeu. Que é judeu, sim, que eu falei. Então, no mundo brasileiro você tem essa presença também aqui e ali, em vários grupos que foram expoentes assim, seja dentro da produção, seja dentro da própria montagem da banda. Isso tem bastante, mesmo, isso tem bastante. Você tem naquela banda Metrô, nos anos 80... Virginie? Da Virginie? Isso. Metrô? O que eu sei é que, tipo, por exemplo, o Suskind do Cal Hambúrguer, do Castelo Rá-Tim-Bum. Exato, o Hélio Suskind. Todas as musiquinhas, Hélio Suskind, gente, todas as musiquinhas do lava uma mão, lava outra, é judeu, entendeu? Tipo, exato, e tudo isso é parte da cultura pop também. O Kid Vinil também dentro dessa cultura, o próprio Doutor Silvana e Companhia, a formação original do Doutor Silvana e Companhia, o querido Besser Manviana, que é o Bussunda, era parte da banda, ele também judeu. E tem o Marcelo Fromer no Titãs. Marcelo Fromer nos Titãs, então Miklos, é assim... Paulo Miklos. Extrapola mesmo essa questão da New Wave, claro, mas é interessante ver esse boom na música pop brasileira nos anos 80 especificamente. É claro que nas outras décadas também tem, mas nas outras décadas, sobretudo dos anos 50 até os 70, o que você tem é a bossa nova e a tropicália e todas essas questões, mas mesmo na bossa nova você tem expoentes judeus ali no
no meio. Quer dizer, esse, não sei se eu chamaria assim, mas esse flerte judaico com a arte, com a música e com esse transformar da arte também em indústria e tudo mais, eu acho que é bem curioso. Eu não sei nem se a gente devia voltar a falar de música, que eu acho que esse pedaço a gente tá mais no achismo do que qualquer outra coisa. Não, tem o judeu no samba, que é Jacó do Bandolim. É verdade. Bom, Jacó, né? É verdade. Jacó do Bandolim, exatamente. Jacó a gente poderia suspeitar, né? Cristão põe o nome do filho de Jacó, não põe. Jacó do Bandolim poderíamos suspeitar. Gente, eu acho que com isso, com Jacó do Bandolim, a gente consegue encerrar maravilhosamente bem esse episódio. Foi muito bom, gente. Uma delícia estar com vocês. E sempre que quiserem falar de cultura pop, novela, filme, o que mais vocês quiserem chamar, é só me chamar. Gabi, foi um prazer ter você aqui. Eu vou fazer igual a gente fez no episódio da Monique Sorachevsky, que a gente passou muita referência durante o episódio. Então, em vez de pedir pra gente deixar recomendação, eu vou listar o que a gente foi falando durante o episódio como recomendações. Bom, então com isso a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem sempre entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toracomfritas@gmail.com. Nos seguir nas redes sociais também, Instagram, Blue Sky, TikTok, a gente tá como @Torá com Fritas. E o Torá é generosamente mantido pelos ouvintes que apoiam o podcast e você também pode se tornar um colaborador através de catarse.me/Torá com Fritas ou orelo.cc/Torá com Fritas. Nós também recebemos apoio do ISGAP, The Institute for the Study of Global Anti-Semitism and Policy. Para não perderem um episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido ou nos seguir no YouTube. Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, que são amigos, idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e o intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Insta @alusanto. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora.